Essa cúpula que aconteceu aqui em Londres é um divisor de águas na postura europeia em relação à guerra na Ucrânia. Basicamente, o ponto mais importante dessa cúpula é o seguinte: os europeus decidiram, a partir de agora, criar uma espécie de coalizão, uma nova liga para defender, para criar um plano de paz junto com a Ucrânia. Então, o objetivo deles é, basicamente, fugir daquelas rusgas internas que existem dentro da União Europeia, que impedem a tomada de algumas decisões importantes, e decidiram então criar uma liga paralela, mas com apoio institucional da União Europeia e não dos países. Alguns países ali da União Europeia, como a Hungria, não apoiam esse plano de paz. Então o objetivo foi criar uma liga paralela com apoio internacional também, por exemplo, da Turquia, apoio do Canadá e outros países, para tentar avançar nessas negociações de paz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante dessa cúpula é que ela deixa ainda mais explícita a diferença de tom entre a relação dos Estados Unidos e do Reino Unido com a Ucrânia. Vocês viram nessa semana, nesse encontro lá na Casa Branca, no Salão Oval, entre Trump e Zelensky, o Trump fez questão de dizer para o Zelensky que ele não estava em posição de negociação, ele fez questão de apequenar a imagem de Zelensky. E aqui no Reino Unido, o Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, fez o contrário. Ele tentou ao máximo elevar a figura do Zelensky. Ele disse, inclusive, que numa negociação de paz, a Ucrânia precisa estar numa postura de protagonista, tem que estar forte nessa conversa com a Rússia. Tanta deferência foi feita à Ucrânia aqui que, inclusive, o rei Charles, lá em Sandringham, na costa leste da Inglaterra, recebeu o Zelensky para uma audiência especial. Então a gente vê nessa cúpula aqui uma diferença bastante forte de tom na relação Estados Unidos e Ucrânia e Reino Unido e Ucrânia. O Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, ele definiu, junto com os líderes europeus e também com Justin Trudeau e o enviado da Turquia, a criação de uma coalizão e de um plano que tem 4 pontos principais. O primeiro ponto é, durante a guerra, eles vão manter a pressão econômica sobre a Rússia e o envio de ajuda militar à Ucrânia. Os líderes aqui na cúpula também definiram, segundo ponto, qualquer acordo de paz deve garantir a segurança e a soberania da Ucrânia. Terceiro ponto, dito por Keir Starmer: no caso de um acordo, a Europa se compromete a manter o apoio militar aos ucranianos para evitar uma futura invasão russa. E quarto ponto é justamente a criação dessa coalizão, dessa liga de países que estão dispostos a garantir um acordo de paz com a Ucrânia. Mais cedo, num furo da rede britânica BBC, numa entrevista inclusive do Keir Starmer à BBC, o Starmer revelou que nas últimas conversas com Donald Trump ficou definido o seguinte: Reino Unido e França, junto com o governo ucraniano, vão criar um acordo de paz e depois vão levar essa proposta aos Estados Unidos. O Starmer falou, inclusive, que está chamando outros países para participar dessa negociação. Os países que estão dispostos a criar esse plano de paz com a Ucrânia estão sendo convidados, mas, pelas palavras de Keir Starmer, Reino Unido e França devem chefiar essa coalizão. E já que a gente falou da União Europeia, a Ursula von der Leyen, que é a número 1 da União Europeia, estava presente aqui na cúpula, e ela disse que os países europeus precisam aumentar os gastos com defesa, o que agrada Donald Trump, e ela também disse que é preciso que o continente se rearme para enfrentar os novos desafios. Ela disse, inclusive, rearmar com urgência. Essa é a tônica. Então, uma reunião de cúpula muito importante aqui no Reino Unido. Basicamente, Ricardo, um divisor de águas na postura europeia com a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia.